Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer aqui uma análise rápida sobre um conceito chamado de política identitária. Estamos falando basicamente de um modelo político que foi desenvolvido pela esquerda a partir da década de 80 em diante, ligado muito à luta pelos direitos às minorias, às mulheres, o movimento LGBT, o movimento feminista, o movimento negro, até o movimento indígena. Quer dizer, o movimento de identidade, ou a política identitária, digamos assim, ela está muito ligada a uma ala mais da esquerda política. Nos Estados Unidos, tem um autor chamado Mac Liddell, que ele faz uma análise, um cientista político, faz uma análise muito curiosa ao argumentar que muitas das perdas políticas dos democratas, que basicamente estão falando aqui de um grupo mais à esquerda nos Estados Unidos, teve muitas perdas, inclusive uma delas, por Donald Trump, em decorrência justamente dessa política identitária, que nada mais é de transformar a luta dos movimentos LGBT, do movimento feminista, como se fosse uma luta universal, como se fosse um discurso universal que todo mundo iria adotar ou iria assumir. E aí foi um grande erro por parte da esquerda. Por quê? Porque, na verdade, houve a luta pelos direitos das minorias, o que aí é uma coisa importante, é fundamental, essencial, mas não houve um cuidado em como expor isso para as pessoas. Houve uma dificuldade por parte dos movimentos sociais de poder, ao falar sobre essa política identitária, de buscar essa identidade dos grupos, das minorias, de também ter o cuidado de não só lutar pelos direitos dessas minorias, mas também de explicar para o restante da sociedade o porquê disso. Se você analisar com calma, você vai perceber que grandes líderes políticos, sociais, como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, assim também como Simone de Beauvoir, Nelson Mandela, eles entraram para a história não somente porque eles estavam lutando por um direito a uma nação, a um grupo de pessoas. Eles entraram para a história porque eles tiveram cuidado em como explicar o porquê de lutar em favor do direito daquele grupo. Está entendendo? Quer dizer, não adianta simplesmente eu ter a boa intenção de explicar, de chegar aqui e falar o movimento feminista está lutando em favor das mulheres, o movimento negro luta em favor dos negros, tá? A questão, por exemplo, das cotas raciais, se eu não tenho uma metodologia para explicar o porquê disso. Porque não adianta nada, e é isso que o Mac Liddell ele mostra aqui, não adianta nada você falar sobre a questão dos direitos do negro, a questão das cotas raciais, dizendo que existe uma dívida da nação com essas pessoas, com os negros, com os pobres, se eu não tenho uma explicação de como fazer isso. Não basta simplesmente dizer assim, olha, a nação tem uma dívida com esse grupo de pessoas. Se eu não tenho cuidado de explicar, de dizer, olha, por causa disso, tá? Então, existe um problema muito sério nessa política identitária que, quando ela foi posta, houve uma dificuldade em como fazer isso. Porque você expor o direito LGBT, o direito dessas pessoas para um pastor anglicano, para um evangélico pentecostal, é muito difícil, é muito complicado para que a pessoa possa entender. Por isso que houve uma dificuldade muito grande das pessoas em aceitar no primeiro momento. E é nessa dificuldade que a extrema-direita se aproveita. Ela utiliza o discurso do patriotismo, do nacionalismo, da ideia de resgatar a moral, os bons costumes que estão sendo desorientados. Quer dizer, esse discurso foi usado lá por Donald Trump, né? E pelos seus marqueteiros, como também foi usado também aqui no Brasil. Quer dizer, a esquerda ela perdeu a sua orientação, ficou desorientada, porque não teve um cuidado didático de poder explicar para as pessoas o direito das minorias, o direito dos grupos. Se eu simplesmente imponho a ideia, né, o direito, o aborto, certo? Penso que ia falar de aborto para um grupo
conservador católico ou evangélico, sem ter o cuidado de explicar, né? Sem ter a ideia de uma metodologia adequada para isso. Então, esse cientista político norte-americano, Mark Lillian, disse que tanto lá nos Estados Unidos, os democratas, para usar uma agenda mais de uma política identitária, perdeu muito espaço por causa disso. Porque, em contrapartida, vem o quê? Vem a extrema-direita falando o contrário, dizendo, né, sobre aquela ideia da defesa da família, do amor, da pátria, que foi muito adotada aqui, principalmente pela campanha do Bolsonaro. Então a política identitária, na verdade, houve uma dificuldade muito grande de poder ser assimilada pela maior parte da população, porque os movimentos que estavam diante disso tiveram uma dificuldade em explicar. Quando eu, enquanto professor, quando eu pergunto para os meus alunos, sobre o casamento gay, que não é nem casamento gay, esse termo está equivocado e que é muito usado por aí, o que provoca uma antipatia por parte de grupos mais conservadores. A união estável entre dois homens ou duas mulheres. Tá? Quando eu pergunto para os alunos, eu estou falando aqui de alunos de classe média, que tem um tipo maior de informação, qual é o objetivo do casamento? Qual é o da união estável? Eles estão lutando por quê? Aí vem aquela coisa, é uma questão amorosa, sentimental, é uma questão religiosa, nada disso. Eles não sabem, como muita gente não sabe. É uma questão econômica. Como assim econômica? É econômica, não tem nada a ver com amor. Casamento é uma união econômica também, não é apenas a questão, não é simplesmente afeto, você não vai viver só de amor. Então penso que é um casal que constrói um patrimônio durante 10, 15 anos. Quando há uma separação ou quando um dos entes morre, é muito comum que o outro assuma, né, a separação igual para todos, ou a morte do outro acaba assumindo. Essa é a ideia. Só que isso não é jogado dentro do princípio da união estável. Quer dizer, as pessoas acreditam que a união estável entre dois homens ou duas mulheres é uma questão puramente sentimental. Ora, do ponto de vista jurídico, nenhum juiz vai poder explicar, vai poder, na verdade, estabelecer qual é a quantidade de amor, de sentimento de uma pessoa por outra. É uma questão aqui econômica. Porque se você verificar aqui dois homens que estão juntos já há 15 anos, tendo um patrimônio juntos, já é uma união estável. Mas se não existe uma legislação que confirme aquilo, sabe o que vai acontecer? Quando um morre, o patrimônio daquele que morreu não vai para o que ficou. Vai para a família. Muitas vezes é a mesma família que não aceitou, ridicularizou. Isso é injusto. Quando eu pergunto para as pessoas, para os alunos assim, é justo que duas pessoas, duas mulheres ou dois homens que estão juntos, que quando, por exemplo, um morre, eles construíram um patrimônio juntos durante um bom tempo, um morre, é correto que o outro assuma esse patrimônio? Todos dizem sim. Porque a avaliação aqui ela não é religiosa, ela não é política, ela não é identitária, ela não é amorosa. Aqui é uma questão econômica. Então, o grande problema da política identitária que foi desenvolvido pelos movimentos sociais é que houve uma cobrança dos direitos a essas pessoas, está certo, tem que cobrar, realmente são direitos das pessoas, mas esqueceram de um ponto fundamental, esqueceram de explicar para as pessoas, como é isso, como é que funciona. Porque tu pode ter certeza que um grupo conservador, um grupo evangélico, vão olhar isso com uma certa desconfiança, né? Quando se fala, por exemplo, de uma união estável entre dois homens e duas mulheres. Então, houve uma dificuldade, e essa dificuldade em explicar, de simplesmente jogar, é que fez com que muita gente deixasse o grupo de esquerda, os movimentos de esquerda. Porque se perderam, grupos de esquerda se perderam nisso. E é isso que o Mark Lillian destaca em alguns artigos, inclusive fazendo aqui uma análise sobre o Partido Democrata. E é o que acontece hoje aqui no Brasil. Ora, gente, por favor, por que será que você verifica um grupo absurdo de igrejas evangélicas assumindo a participação, ficando do lado, por exemplo, de um líder político que tem um discurso extremamente fascista? É porque esse cara, ele utiliza aquela coisa da família, da pátria, não sei o quê, né? Olha, cuidado,
tem a cultura a cultura gay, a cultura não sei o quê, a cultura feminista. Quer dizer, como o movimento de esquerda usa uma comunicação precária para chegar até a massa, esse grupo de extrema-direita não. Ele é bem mais hábil. E ele vai distorcer o discurso da esquerda. Então a política identitária, ela comete um erro muito grave. Ela fala do direito das pessoas, mas não tem cuidado em explicar o porquê as pessoas estão lutando por seu direito. Que não adianta você falar somente para aqueles que estão querendo direitos, precisam falar para aquelas pessoas que não sabem o direito das outras. Então isso foi talvez um dos grandes erros do movimento de esquerda aqui, que eu posso analisar para vocês, dentro de uma ideia aqui do McLuhan, desse cientista político. Ok? É isso, gente. Um abraço. Até mais.